É possível emagrecer 8 quilos em um mês? O jejum intermitente ele tem sido adotado como estilo de vida exatamente por isso, por se apresentar como um modelo que permite com que você emagreça mais rápido. Mas será que isso é realmente verdade? E olha só, eu já te adianto que sim, mas você precisa fazer isso da forma correta. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Fala galera, Cristiano Carelli aqui e bora para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o que é exatamente o jejum intermitente. E como o nome sugere, é exatamente isso. É você alternar períodos de jejum com períodos de alimentação. Ou seja, durante uma fase do dia você vai poder se alimentar e durante a outra fase do dia você vai sentir fome, não é isso? Mas brincadeiras à parte. Essa é uma prática que vem sendo popularizada cada vez mais ao longo dos últimos anos, justamente pelos benefícios que ela pode trazer para a sua saúde, mas principalmente pelo seu potencial em gastar gordura, em fazer com que você consiga emagrecer. Já existem várias informações na internet falando sobre esse assunto, mas o que eu fiz aqui foi resumir as principais informações de forma muito simples, para você saber se é para você, como você pode começar, se realmente emagrece. Tudo isso aqui nesse vídeo, então fica até o final que você não vai se arrepender. E para começar o vídeo, vamos falar sobre os principais benefícios que o jejum intermitente pode trazer para o seu organismo, como por exemplo, a maior redução de peso e o melhor desempenho do seu metabolismo. É claro, sempre que o corpo passa por esses períodos de jejum, esses períodos onde você não se alimenta, o que acontece é que você fica com um déficit calórico, ou seja, você fica com uma restrição de energia no seu corpo. E quando acontece isso, o corpo utiliza as reservas de energia que ele tem, ou seja, a gordura como fonte de energia. Além disso, um melhor desempenho do metabolismo pode fazer com que o corpo aumente a sensibilidade de insulina, reduzindo assim os níveis de açúcar no sangue, além também de reduzir os níveis de colesterol no corpo. E é claro, se a gente está pensando em emagrecimento, numa redução de gordura de forma efetiva, essas são peças fundamentais, porque o melhor funcionamento do seu metabolismo vai fazer com que o seu corpo gaste mais gordura como fonte de energia ao invés de carboidrato. E também, se você tem agora um déficit calórico, você promove uma maior oxidação de gorduras no seu corpo, fazendo com que você perca peso de forma mais rápida. Outra peça fundamental é você me ajudar se inscrevendo nesse canal. Além disso, você pode também compartilhar esse vídeo com alguém, porque dessa forma, além de você me ajudar muito, eu vou trazer cada vez mais conteúdos como esse para você, conteúdos de relevância, com fórmulas validadas para te ajudar a emagrecer, a ganhar massa muscular e também para definir o seu corpo. Então, dito isso, bora voltar para o vídeo. Outro benefício que a prática regular do jejum intermitente também pode fazer é a redução do apetite. Mas peraí, eu vou parar de comer e eu vou sentir menos fome? Sim, é exatamente isso. O que a gente precisa diferenciar aqui é você fazer a prática regular do jejum intermitente, onde você vai ficar períodos específicos do dia sem comer durante um determinado período, de você ter uma alimentação desregulada, onde você pode se alimentar na hora que você quiser, a quantidade que você quiser. Então, nesse caso aqui, sim, se você deixar de comer alguma das refeições que você está acostumado a fazer, você vai sentir mais fome e não menos fome. Porém, o nosso corpo, ele produz hormônios relacionados ao aumento da fome, geralmente quando a gente está de estômago vazio, e hormônios relacionados à saciedade, quando a gente está de barriga cheia, de estômago cheio. No caso do aumento da fome, a gente tem um hormônio que é chamado de grelina. E por incrível que pareça, quando a gente começa a fazer a prática do jejum e a gente fica esses períodos prolongados sem se alimentar, o que o nosso corpo faz é diminuir a produção desse hormônio, o hormônio relacionado à fome. Então, de forma indireta, se a gente tem uma menor produção do hormônio
que causa fome no nosso organismo, indiretamente a gente passa a sentir menos fome. Agora que você já sabe os benefícios que o jejum intermitente pode trazer para você, como você pode começar a colocar isso em ação? Como adaptar isso na sua rotina? E para isso você precisa ter em vista 3 pontos. O primeiro deles é se certificar de que isso é para você. É muito comum a gente ver as pessoas buscando a melhor fórmula para perder gordura, o exercício que faz com que eu perca peso de forma mais rápida. E até certo ponto isso não está errado. Só que antes da gente começar qualquer protocolo, qualquer dieta ou treinamento, a gente precisa se certificar de que a gente consegue se adaptar a ele, que a gente consegue encaixar ele na nossa rotina, dentro das nossas necessidades. Caso contrário, a gente pode acabar se desanimando e isso pode frustrar os nossos resultados, frustrar as nossas expectativas. Por exemplo, não adianta eu começar a fazer o jejum intermitente se eu vou consumir as mesmas calorias que eu consumia antes. Como assim? Por exemplo, se antes eu consumia 1000 calorias ao longo do dia, em 8 refeições, e agora eu diminuo a quantidade de refeições que eu faço para 6 refeições, para 4 refeições, porém eu passo a comer mais e continuo consumindo as mesmas 1000 calorias. Então nesse caso, o jejum intermitente ele não vai fazer diferença, porque não houve aqui um déficit calórico, não houve aqui uma redução da quantidade de calorias que eu consumia ao longo do dia. E pior ainda, em alguns casos, o tiro pode sair pela culatra e você pode acabar sentindo algum tipo de compulsividade, fazendo com que você coma mais e assim consuma mais calorias ainda ao longo do seu dia. Então o ideal é você se certificar de que você consegue se adaptar a esse estilo de vida. E se você observar que isso não dá certo para você, não se desanime, bola para frente. Porque existem várias outras formas de você conseguir emagrecer e perder gordura de forma mais rápida. Inclusive, depois desse vídeo, você pode aproveitar para vir aqui no canal e ver os outros vídeos onde eu já expliquei fórmulas e métodos diferentes para você conseguir emagrecer mais rápido sem ser através do jejum intermitente. E o segundo ponto é: comece gradualmente. É essencial que a gente tenha uma abordagem equilibrada e saudável para que a gente consiga manter isso pelo tempo necessário. Começar de uma forma muito radical, sem uma transição necessária, sem uma transição adequada, pode fazer com que você acabe desistindo e não consiga manter a prática do jejum pelo tempo necessário. Por exemplo, existem alguns protocolos como o 16-8, onde você vai fazer 16 horas de jejum, vai ficar 16 horas sem se alimentar e durante as 8 horas que restarem durante o seu dia, você pode fazer as suas refeições. Só que esse é um protocolo mais avançado. Talvez fosse melhor você começar de uma forma mais suave, para você ir se adaptando. Então, por exemplo, se você dorme 7 horas por dia, o que você pode fazer é fazer 1h30 de jejum antes de dormir e 1h30 de jejum após você acordar. Então suponhamos que você vai dormir às 10 horas. Então 1h30 antes de você dormir, você para de comer. E quando você acordar, você vai esperar 1h30 para fazer a sua primeira refeição. Então nesse caso, você já vai ter feito 10 horas de jejum no seu dia. Tá vendo o que eu quero te mostrar aqui? Você pode ir adaptando o jejum da melhor forma possível para você começar de uma forma tranquila e conseguir aderir ao processo, porque no final das contas vai produzir o mesmo resultado. Se você é uma pessoa que não sente fome durante períodos da noite, porém acorda com muita fome, você pode fazer então o jejum apenas durante o período da noite. Em vez de você fazer 1h30 antes de dormir e 1h30 de jejum após acordar, você coloca as 3 horas de jejum antes de dormir. Tem as pessoas também que durante o período da noite estão morrendo de fome, porém durante o período da manhã não tem tanto apetite. Então o contrário também serve. Se alimente de forma natural durante a noite, porém nos períodos da manhã espere 3 horas em jejum para você poder fazer a primeira refeição.
Inclusive, se isso for um desafio muito grande para você, você pode começar com jejum intermitente em dias alternados. Então, um dia você come normalmente e no outro dia você faz o jejum. E assim você vai fazendo um dia sim, um dia não, até você conseguir se adaptar a essa prática e conseguir praticar o jejum todos os dias. O terceiro ponto que a gente tem que ter em vista em relação ao jejum intermitente e emagrecimento é que o jejum intermitente ele não é uma solução mágica. Ele não vai fazer com que você emagreça do dia para a noite. É comum a gente ver diversas promessas milagrosas por aí, mas é muito importante a gente entender que há diversos fatores relacionados que podem influenciar na velocidade com que eu vou emagrecer, na velocidade com que eu vou conseguir perder gordura, como o ambiente que eu estou inserido, a minha idade, os níveis hormonais de cada organismo, a composição corporal de cada indivíduo. Todos esses são fatores que podem alterar a velocidade com que uma pessoa e outra vão responder ao jejum intermitente. O importante é eu ter em vista e conseguir valorizar os pequenos resultados. Às vezes eu não vou emagrecer na velocidade com que eu desejava, mas se eu estou tendo algum resultado, se eu estou vendo alguma roupa ficar mais folgada, se eu ao olhar alguma foto antiga e comparar com uma foto mais atual, eu consigo observar alguma mudança, ainda que não seja na velocidade com que eu esperava, é muito importante eu valorizar essas conquistas. Dessa forma, você entende os limites do seu corpo e se mantém motivado durante o período necessário para você atingir o seu objetivo. E como sempre, é muito importante lembrar que se você quer emagrecer de verdade, de forma literal, e conquistar o corpo que você tanto deseja, é muito importante que você tenha um conjunto de ações, um conjunto de mudanças de hábitos e não só o jejum intermitente. Ele é sim uma ferramenta muito poderosa que pode te ajudar a acelerar esse processo. Porém, quando a gente pensa em emagrecimento, é necessário que a gente tenha um estilo de vida saudável, que você considere fazer exercícios físicos regularmente e tenha uma alimentação mais equilibrada e mais saudável. Além do mais, não adianta você fazer o jejum e ficar horas sem comer se depois você vai se alimentar apenas com refeições calóricas, tirando assim o seu déficit calórico naquele dia. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não guarde esse conteúdo apenas para você. Compartilhe ele com outras pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal clicando no botão aqui embaixo. Dessa forma você me ajuda muito e você vai receber cada vez mais conteúdos como esse. Até a próxima!